No vídeo anterior, eu apresentei a vocês algumas ideias do sociólogo alemão Max Weber e de como ele enxergava a formação do capitalismo, inclusive a presença do capitalismo em diversas épocas históricas, como uma espécie de capitalismo inicial ou primitivo, e que na segunda metade do século XIX, então, teríamos a formação, a consolidação da ordem capitalista na forma de um capitalismo moderno. Mas a análise de Weber, de Max Weber, sobre o capitalismo não para por aí. Nessa videoaula, eu quero colocar para vocês um conceito, um termo que é muito empregado por Max Weber em seus trabalhos de análise sobre o capitalismo, que é o conceito de racionalidade ou racionalidade ocidental. Bom, o que nos lembra a palavra racionalidade? Nos lembra a palavra razão. E a razão é justamente essa nossa capacidade de entendimento das coisas. Mas, para Weber, o termo racionalidade vai além da compreensão das coisas, é mais do que a simples compreensão, é uma maneira de você enxergar o mundo, é uma visão do mundo. Isso, segundo Weber, seria então a racionalidade. Para Weber, o mundo ocidental, o nosso mundo, que tem bases europeias, o nosso mundo ocidental, ele tem uma peculiaridade quanto à sua visão de mundo, quanto à sua racionalidade. E se diferenciaria principalmente de civilizações não ocidentais ou orientais, como as civilizações indiana ou chinesa. Para Max Weber, essa racionalidade ocidental, ela de alguma forma reforçou o pleno desenvolvimento da ordem capitalista aqui em terras ocidentais. Mas que racionalidade é essa? Que visão de mundo é essa no Ocidente que nos difere de outras civilizações do mundo e que nos favoreceu como artífices da ordem capitalista ou do capitalismo moderno? É muito simples. Nós enxergamos o mundo, segundo Weber, a racionalidade ocidental, ela é apontada como de dominação do mundo. Ou seja, o nosso modo de enxergar o mundo, a nossa racionalidade, tem como característica básica a dominação do mundo. Mas como isso funciona? Isso funciona se nós olharmos sob três perspectivas do indivíduo. O indivíduo, ele pode ser entendido sobre três perspectivas: a perspectiva interna, a perspectiva externa e a perspectiva social. Ou seja, o eu, no caso da perspectiva interna, o eu com os outros, na perspectiva social, e eles, ou aquilo, na perspectiva externa. Então, como essa dominação do mundo, como esse modo de ver as coisas, essa racionalidade ocidental funciona nessas perspectivas do indivíduo? Na perspectiva externa, da relação com a natureza, é muito simples. A racionalidade ocidental de dominação do mundo entende que a natureza não é um bem. Não. Entende que a natureza, que o que nos cerca, o mundo natural, ele existe para nos servir. E que nós, como homens, como indivíduos, devemos atuar junto a ela para que ela nos alimente. Ou seja,
essa concepção de dominação faz com que o homem atue na natureza, ou que o homem veja a natureza como algo a ser dominado sempre, como algo que eu vou ali e tiro para as minhas necessidades. Eu estou dominando-a. E como é essa visão sobre o outro, sobre o que me é externo? É de que o outro é um competidor. Já que eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, né? Já que a minha visão é essa de dominação, eu vejo o outro como alguém com potencial de disputa. Então, a minha visão do outro é sempre de competição. Horas, competição, capitalismo moderno, competição, são coisas que casam muito bem. De outro lado, no sentido interno, ok? A gente tem justamente aquilo que eu coloquei no primeiro vídeo. O homem ocidental, a racionalidade ocidental, vê a sua subjetividade, o seu eu, a sua variante interna como alguém em busca de algo. E esse algo é o lucro. Internamente, as pessoas vão sempre trabalhar segundo a visão de meios e fins. Eu tenho que realizar algumas coisas para que eu atinja determinados fins. E que fins são esses em termos de dominação do mundo? Ou seja, que fins são esses? Sempre mais, acúmulo, lucro. Então, Weber coloca toda vez em seus textos, né, fazendo essa análise do capitalismo, quando ele aponta essa racionalidade, a gente deve pensar em termos de visão de mundo característica do Ocidente, ou racionalidade ocidental. E essa racionalidade ocidental favorece o capitalismo, porque ela tem uma lógica não de fuga do mundo, nem de aceitação do mundo. Não fugir e não aceitar, mas dominar e dominar sempre. Dominar a natureza no âmbito externo, competir com o outro no âmbito social e buscar o lucro, trabalhar em termos de meios e fins na subjetividade no âmbito do eu. E isso são elementos fundamentais em termos de construção e consolidação do capitalismo em termos de ideias, em termos culturais.